Fim da exigência do Green Pass na Itália, um documento aí que tira o sono dos viajantes que estão pretendendo viajar para a Itália e que ainda não conseguiram a validação do seu certificado de vacinação. E a partir de abril não vai ser mais necessário esse documento, o que vai facilitar bastante a vida de você, viajante que está indo para a Itália. E no vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes sobre essa alteração, o que vai mudar de fato lá na Itália, o que continua e o que você tem que ficar atento quando for viajar para a Itália aí a partir de abril. Vou te contar também de algumas atualizações de outros países que tivemos aí valendo a partir de março e abril, como França, Portugal, e vou te dar um overview aí do que esperar nos próximos dias e meses lá para ir para a Europa, né? Quem está indo viajar para a Europa. E se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre planejamento de viagem. Vem comigo entender todas as alterações aí com o fim do Green Pass na Itália e o que muda aí nos próximos meses para a Europa. A Itália anunciou no dia 17 de março o fim do estado de emergência lá no país a partir do dia 31 de março. O que isso significa? Que a Itália não vai exigir mais o Green Pass para entrar lá nos transportes públicos, restaurantes, atrações turísticas, que basicamente, para quem não sabe, gente, o Green Pass é o certificado de vacinação lá da Europa. Eu tô com o meu italiano aqui, eu fiz a validação do meu certificado do Connect SUS para o italiano, e com esse documento prova a minha vacinação, tem o QR Code, né, que é o válido lá na Europa, em todos os países da União Europeia, e com esse documento você consegue usar o transporte público e demais locais, ambientes fechados, estabelecimentos comerciais. Com essa nova medida, não vai precisar mais apresentar o Green Pass para os transportes públicos, restaurantes, o que é muito bom para quem está indo a turismo, né? Porque o pessoal ficava preocupado, porque quem não conseguiu o certificado europeu tinha que ficar fazendo um teste a cada 72 horas para validar um Green Pass temporário. E aí agora não precisa mais disso. Porém, para viajar do Brasil para a Itália, ainda você vai precisar ou apresentar o seu certificado europeu, que pode ser esse daqui, o italiano, caso você consiga a validação do seu, ou um teste negativo, pode ser o PCR ou o antígeno. Então, para viajar do Brasil para a Itália, você ainda vai precisar esses comprovantes aí de viagem, tá? No site do Reopen EU, já vou mostrar aqui na tela, você consulta essas regras atualizadas até a data da sua viagem. Quem sabe até lá tem alguma alteração, mas por enquanto ainda precisa. A medida serve somente para quem está lá na Itália e não vai precisar mais apresentar esse documento. Algumas outras medidas relacionadas à pandemia lá na Itália também foram publicadas na mesma data, com relação à capacidade máxima de estabelecimentos, como estádios, por exemplo, vão voltar a 100% da capacidade, questões ligadas a pessoas com mais de 50 anos que ainda precisavam apresentar o Green Pass para trabalhar, enfim, são questões mais para quem mora na Itália, não vou entrar no detalhe, mas a notícia boa é que estão afrouxando bastante essas medidas lá na Itália, então a tendência é essa a partir de agora, então vamos ficar atento aí nas próximas publicações. Nesse mesmo sentido da Itália, tivemos a França, que a partir do dia 14 de março deixou de exigir o passe sanitário, que é a mesma coisa que o Green Pass. O passe sanitário, como eles chamam lá na França, é o certificado europeu também de vacinação ou de recuperação da Covid, ou o teste negativo PCR ou antígeno. Com ele você precisava entrar lá nas atrações turísticas, ir para Disney, ir para Torre Eiffel, para os restaurantes. Eles exigiam isso. Lá na França um pouco mais flexível, né? Se apresentavam do Brasil, eles ainda faziam vista grossa, deixavam entrar, mas a partir do dia 14 de março também não precisa mais. Além disso, na França tivemos atualização, o Brasil entrou na Green List, né? Está na lista verde de países aí com relação ao risco da pandemia, e que a categoria verde é a melhor possível, inclusive nem o formulário mais, aquela declaração jurada para entrar na França precisa mais. Para viajar agora para a França, basta estar com o seu certificado de vacinação do Connect SUS com as vacinas aceitas pela EMA. E aí não entra a Coronavac. Caso você tenha tomado 2 doses de Coronavac, você tendo a dose de reforço da Pfizer, você consegue entrar na França com o seu certificado do Connect SUS. Caso você não atenda os requisitos das vacinas aceitas, você ainda pode entrar lá na França com o seu teste negativo de Covid, que pode ser o PCR ou o antígeno. Então, tranquilinho também para entrar na França a partir de agora. A França ainda soltou uma nova medida, né, que nem o uso da máscara mais está sendo obrigatório nos aeroportos, né? Ela e o Reino Unido também não estão exigindo mais o uso da máscara em aeroporto, um grande avanço. Na Itália ainda vai ser obrigatório o uso da máscara nos locais fechados,
Depois de maio, a ideia é que não precise mais, mas por enquanto vão continuar essa obrigatoriedade da máscara. E outro país também que tem gerado muitas dúvidas é Portugal. Eu acabei de chegar de lá, inclusive, e o pessoal tem dúvida com relação à necessidade do teste ou não para viajar para Portugal. Então vamos lá, gente. Você que vai passar para Portugal, seja seu destino final ou conexão, você precisa fazer o teste negativo de Covid, que pode ser o PCR de 72 horas ou o antígeno de 24. Caso você tenha o certificado europeu, que é esse daqui que eu acabei de mostrar, que é o italiano, se você tiver de algum país da União Europeia, você consegue embarcar para Portugal sem a necessidade do teste. Porém, tem que ser o certificado europeu. Com isso, você também precisa do formulário do passageiro de Portugal, que é bem tranquilinho de responder. Você faz online, no dia da viagem mesmo, e tá tudo certo. Lá em Portugal, não precisa de Green Pass, de passe sanitário, nada disso para frequentar restaurantes, atrações turísticas. Porém, o uso de máscara nesses ambientes fechados ainda é obrigatório, tá, gente? Máscara obrigatória nos locais públicos, como rua, locais abertos. Aí não precisa mais de máscara lá em Portugal também. Então é meio parecida essas regras entre esses países. Eu não consigo entrar em detalhe em todos os outros países da Europa, são mais de 50, por isso eu tenho os meus vídeos aqui no canal em que eu falo como consultar as regras para o país que você está indo. Lá no aplicativo do Reopen EU, você consegue consultar todas essas regras. Eu tenho um vídeo com o passo a passo de como você consulta essas regras no detalhe. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Consulte para o seu país de destino, mas a tendência é essa de afrouxamento aí com relação às exigências. E se você está indo para Portugal, eu fiz um vídeo completão com todo o meu processo da viagem, desde o momento no Brasil, conferência de documentos, check-in, o voo, a minha chegada em Portugal, o que exigiram lá quando eu saí do avião, processo de imigração, enfim, tudo completão da minha experiência de viagem em Portugal. Eu vou deixar o link aqui em cima no card, dá uma olhada lá se você está indo viajar para Portugal. A partir dos próximos dias eu também vou publicar aqui no canal todos os meus vídeos aí de Portugal, na playlist de Portugal, com os roteiros, todos os lugares que eu visitei. Tem muito conteúdo bacana que eu fiz lá. Com certeza você vai gostar se você está planejando sua viagem para Lisboa ou para outros locais lá de Portugal. Fica ligado aí no canal que tem muito conteúdo bacana. E se as informações de hoje foram úteis para você, eu te peço para deixar seu like, se inscreva aqui no canal, confira as playlists da Europa e de planejamento de viagem, que tem tudo o que você precisa para viajar durante a pandemia. Eu vou ficando por aqui, tenha uma ótima viagem e a gente se vê no próximo vídeo.